Amigos, não mantenhas de guinendade, não vai para vós tudo. Bom, neste vídeo nós vamos para dois assuntos muito importantes. No primeiro momento, nós vai ter voz, não vai para voz de luta sem trégua que a polícia judiciária está a levar contra vendedores e pecadores, traficantes e pecadores. Outro momento, talvez mais importante desse vídeo, e tem a ver com um provável discurso que foi sido para Caia, Carlos Pinto Pereira, que passa de ministro de Negócios Estrangeiros de Guiné-Bissau para ministro de Negócios de Umaru Sissoko Embalo, que num dos encontros que teve com delegação, e porque é bem Guiné, uma delegação de alto nível, uma delegação grande da União Europeia, que vem assinar um documento estratégico com autoridades atuais de Guiné-Bissau. E num daqueles encontros, provavelmente, porque é que a estão a falar provavelmente, porque esse discurso não teve acesso a ele, mas vídeo em si, publicamente, é capaz. Talvez porque esse viva que não vai papiar, claro que esse viva que não vai papiar, e talvez até não medo de como se que é discurso chega para o público e não tem uma repercussão muito grande, então que vídeo é passado para o público. E pelo menos a mim olhar. E a hora que cedo sim, nunca me se afirma categoricamente de como ia acontecer e houve aquele discurso, mas minha fonte confidencial de como exatamente é discurso e ele que ia fazer na uma de que reuniões que teve com aqueles elementos de União Europeia. Mas é discurso, um discurso tão, uma comunicação triste, vergonhosa, imbuído, ok? Caracterizado de muita manipulação e, eu diria até, ódio contra Domingos Simões Pereira. Esse que é normal para um ministro que falar de negócio estrangeiro que fazer uma coisa dessa. É triste. Mas vou prestar atenção ainda, em primeiro lugar, que é que a Polícia Judiciária escreve. E tem momento que não tem que ler lento, não pedir desculpas para aqueles que podem ficar com a impressão de como estão a ler mal, mas a mim está fácil para poder ajudar que não é irmãos que pronto, podem ter dificuldades na perceber. Polícia Judiciária desmantela a rede de tráfico de pessoas e auxílio e imigração ilegal em uma operação de grande escala. A Polícia Judiciária desencadeou esta manhã uma mega operação em vários bairros da cidade de Bissau, visando desmantelar uma estrutura criminosa altamente organizada, liderada por cidadãos estrangeiros, dedicada ao tráfico de pessoas e auxílio e imigração ilegal. Durante a operação, os agentes conseguiram resgatar mais de 100 vítimas estrangeiras provenientes de diversos países da sub-região, maioritariamente da Costa do Marfim e do Mali. As vítimas eram mantidas em condições desumanas em várias residências dispersas pela cidade, onde eram submetidas a situação de penúria e abuso. Investigações revelaram que a rede criminosa utilizava vídeos partilhados nas redes sociais, simulando indivíduos a bordo de navios de carga com destino à Europa, partindo do porto de Bissau para atrair e enganar as vítimas. Além disso, os criminosos faziam-lhes crer que, após sua chegada a Bissau, a Guiné-Bissau, seriam colocados a bordo de embarcações clandestinos rumo a Portugal. Cada candidato à imigração ilegal pagava uma soma que rondava 1 milhão de francos CFA, valor que alimentava o esquema criminoso. Uma vez em Bissau, as vítimas eram agrupadas em residências com mais de 60 pessoas, onde aguardavam meses a fio por uma oportunidade de embarque clandestino.
posteriormente eram transferidas de residências para diferentes bairros, dificultando a ação das autoridades e prolongando o sofrimento das vítimas. A operação desta manhã permitiu também a apreensão de documentos, materiais e equipamentos utilizados na organização do esquema, além de deter 7 suspeitos estrangeiros ligados à rede. A Polícia Judiciária confirmou seu compromisso, reafirma seu compromisso na luta contra o tráfico de pessoas e o auxílio à imigração ilegal, reforçando a necessidade de cooperação internacional e a denúncia de atos suspeitos pela população. Assim, há tipos de casos que não tem que falar a Polícia Judiciária muito obrigado para esse esforço grande que é fazer. Havia só que sempre não fala voz e que só crítica, né? Nunca digo de bater crítica só e que é correto, ok? Ora que custa e tem algum custa de bom que fazido e bom para não gabar eles, né? Não motivar eles. Na verdade, o diretor de polícia judiciária não tem simpatia, né? Não tem simpatia às pessoas com ele, e apesar de não acreditar como e que deve ser o diretor de polícia judiciária num regime sumesso que não tem atualmente no país, mas de outra parte por também compreender, né? E por ter vontade de poder realmente ajudar, né, para cá permitir proliferação de vários grupos com interesses criminosos para captura nas ruas de Bissau e para fazer para montar várias operações criminosas que esses tipos seguintes normalmente leva a cabo. Então, para ver que ela comanda, não parabenizo eles para continuar trabalhando nesse sentido. Agora, se não vai partilhar com vós esse discurso que não pensa de como ia acontecer, sim, com o facido para Carlos Pinto Pereira de que abusa demais. A situação política e socioeconômica interna, tendo em conta as eleições e as dinâmicas internas. Esse tipo, se não pode falar aí, introdução e título desse discurso. Num contexto global altamente polarizado devido às tensões geopolíticas, as consequências nos planos políticos, econômico e social não podem ser irrelevantes para países como a Guiné, para mais quando agravadas pelos impactos negativos das alterações climáticas. São situações que requerem atenção redobrada e recursos excepcionais de que o país não dispõe. Foi o que aconteceu, por exemplo, em setembro de 2024, momento em que o país conheceu inundações de grande amplitude causadas por chuvas abundantes e prolongadas que afetaram uma superfície de 125 mil hectares, dos quais 5.800 hectares de terras agrícolas, trazendo à luz do dia a difícil situação de cerca de 60 mil pessoas, das quais cerca de 20 mil consideradas vulneráveis, constituídas por crianças e pessoas idosas. Foi o que aconteceu também com a eclosão da guerra na Ucrânia, determinando uma forte tensão inflacionista pela escassez de bens alimentares no mercado mundial, o que ocorre com as sistemáticas alterações no processo dos combustíveis. Ou seja, quando as medidas de política são alinhadas em determinado sentido, o governo é obrigado a inverter as suas prioridades para fazer face à grande exposição do país a fatores naturais e ou a fatores externos. Assim sendo, mantemos o esforço de programação e planeamento apesar das fortes limitações financeiras decorrentes da necessidade de aprovação de um programa com as instituições de Bretton Woods. Porém, o principal problema, vou prestar atenção na parte, o principal problema contra a normalização da nossa vida política, econômica e social chama-se oposição política, sobretudo a que tem origem na coligação PAI Terra Branca, que se colocou em posição de permanente guerrilha
contra as legítimas autoridades do país. Boa bem, contra as legítimas autoridades do país. Esse discurso é muito longo, não quero poder ler tudo, mas não tenta colher partes mais essenciais para partilhar com vocês. Senhoras e senhores, o PAIGC ganhou as eleições legislativas de março de 2019. Formou o governo e dirigiu os destinos do país até a realização das eleições presidenciais no final desse ano. Porque o seu candidato perdeu estas eleições, iniciou uma guerrilha sistemática, primeiro reconhecendo a derrota, mas logo de seguida iniciando um processo de contestação dos resultados eleitorais que durou acima de 6 meses. Para além de impedir ao legítimo vencedor uma tomada de posse regular, passou a chamar o presidente eleito de presidente simbólico, tudo fazendo para torpedear a sua ação governativa, inclusivamente com suspeitas de possível envolvimento numa tentativa de golpe de Estado ocorrida a 1 de fevereiro de 2022, com a tomada de assalto do Palácio do Governo, onde decorria uma sessão do Conselho de Ministros presidida pelo Presidente da República. Desta ação irresponsável resultou a morte de 11 jovens militares, escoltas e condutores de membros do governo. Negação ilegítima de resultados eleitorais, boicote permanente da ação governativa e tentativa de assassinato foram as principais características que marcaram os primeiros tempos da coabitação entre Presidente da República e governo. Mas, para esta oposição, a tentativa de golpe teria sido, afinal, apenas uma inventona do governo para fugirem das suas eventuais responsabilidades com o ocorrido. A coligação PAI Terra Arranca é o rosto e o nome que assumem esta narrativa. Senhoras e senhores, em dezembro de 2023, a ANP é de novo dissolvida, mais uma vez sob a suspeita de um golpe de Estado, desta vez feita em torno da tentativa de libertação ilegal de 2 membros do governo detidos preventivamente na sequência de um escândalo financeiro envolvendo cerca de 6 bilhões de francos CFA utilizados indevidamente para pagamento de faturas visivelmente indevidas. Mais uma vez, o nome do líder da coligação PAI Terra Arranca aparece envolvido na operação através de contactos sistemáticos com o comandante da Guarda Nacional, contactos anormais sob a capa ou justificação da necessidade de compra de colchões para referir à Guarda Nacional. Será este o papel ou a função do presidente da Assembleia Nacional Popular? E punta. Temos que admitir que assim é impossível dialogar, é impossível criar um ambiente favorável ao diálogo político. Quem age desta forma não pode afirmar que pretende o diálogo. Não só não quer predispor-se para o diálogo, como o torpedeia sistematicamente através de bocas de aluguer que invadiram as redes sociais e ilegitimamente substituem-se aos dirigentes dos partidos políticos. A nossa política passou a ser discutida na praça pública por marginais desqualificados a soldo do dinheiro que alguém vai pagando a estes desordeiros para insultarem os dirigentes e colocarem o nome do país na lama. Interessante. Gosto de tudo que restos, né, de parte e só para bem contar ações que a fazer, né, também com muita manipulação, mas infelizmente não quero poder partilhar com vocês tudo. Não vai para a última parte de que sinceramente e acaba para abusar de toda a situação. Excelências. São estes resultados que temos vindo a conseguir que começam a dar fortes sinais de confiança e reforço da nossa autoestima.
esse está na papel, por exemplo, de como o primeiro vez na história de Guiné-Bissau, eles estão a realizar eleições com recursos internos, está na papel de barragem que começa a inaugurar, está na papel de obras de infraestruturas que não faziam, manga de coisas bonitas que escrever, né? E aquilo agora é que está a finalizar esse discurso. Hoje, só não vê quem não sendo cego teima em distorcer a realidade das coisas. A Guiné-Bissau transformou-se em um grande estaleiro de obras públicas de interesse econômico e social e assim vai continuar nos próximos anos. A implementação da política e dos projetos acima referidos através do reforço de formação, capacitação e financiamento dos promotores impactarão de forma positiva na construção de uma sociedade resiliente, pacífica, inclusiva e justa. O governo continuará a trabalhar com todas as partes interessadas, incluindo organizações da sociedade civil, sobre estas questões, com vista a reforçar a capacidade e a resiliência nacional. Minhas senhoras e meus senhores, o governo valoriza muito a sua parceria com a União Europeia e com os países aqui representados que constituem o que se passou a denominar a Equipa Europa da Guiné-Bissau, que muito vem contribuindo para a consolidação dos valores democráticos e a realização do Estado de Direito na Guiné-Bissau. Contamos que essa contribuição continue em crescimento. Por isso, aproveito esta ocasião para reiterar o nosso agradecimento ao conjunto dos países da União que acompanham e apoiam o nosso país, nomeadamente neste novo ciclo que se irá iniciar com as eleições de novembro de 2025. Contamos realizá-las com recursos próprios, de acordo com as nossas capacidades. Ao referirmos à realização das eleições de acordo com as nossas capacidades, como aconteceu em 2023, tal não significa que não teremos necessidade de recorrer ao vosso apoio técnico e financeiro. Pelo contrário, já lançamos o nosso pedido para que, através do sistema das Nações Unidas, seja criado um basket fund para que os amigos, os países amigos com maiores capacidades nos apoiem na sua concretização. E papel bonito e acabar no fim e volta a ser um mendigo. Mas é bom que sejamos claros. Até hoje, as eleições na Guiné-Bissau nunca deixaram de ser consideradas livres, justas e transparentes. Não são parte do problema. E vou prestar atenção na parte. Parte do problema é a posterior aceitação dos resultados eleitorais e a capacidade de ganhadores e perdedores assumirem o papel que lhes foi reservado pela vontade popular. É parte e tão importante que precisa para a gente prestar atenção na que o regime está na cozinha. O país não pode continuar a depender de um homem incapaz de gerar consensos e conflituoso. Um homem que estabelece e rompe acordos com quem bebe, como quem bebe um copo de água. Um homem que não gera confiança política e não dispõe de nenhum capital para propor em troca. Todos fogem de DSP. Por isso, sendo a realização de eleições a única solução democraticamente aceita por todos, a reflexão sobre os ciclos pós-eleitorais deve continuar a ser feita. Julgamos ter podido oferecer-vos uma visão séria e aprofundada da situação atualmente vigente no nosso país. Estaremos à vossa disposição para os esclarecimentos que considerem necessários. Muito obrigado. Em que se contra, vou perceber que caía está na preparar. Não havia várias vezes com ação de como umaru juramenta de como as eleições que não tinha e na roubar na uso de nós tudo no batalhube e nada que na saída. Esse não havia canto bias.
Mas, ora que, na encontro com embaixadores da União Europeia, caía fazer discurso desse, de que e conseguia que chamar atenção, aquela confiança que caía, de que caía, como que caía conseguia acreditar de como uma se socou em balo na ganha eleições e na antecipar a União Europeia de como ora que uma Rubin ganha eleições, problema na bem tem porque guintes na bem misti nega resultado. E fala lá que foco de problema. E acaba e conta claramente de como Domingos Simões Pereira que foco de problema e quais todo mundo está na cor de Domingos Simões Pereira. Quer dizer, a mim cá fiaba de como caía poder chegar até ponto desse. E outra coisa que caía papia que é super grave daqui e papia de ativistas, né? Na acusa de como aquilo está pagado, marginais, chama aquelas de marginais, de desordeiros, guintes sem qualquer tipo de nível. Esse é muito grave. Bom, pelo menos a mim conhece alguns ativistas, aqueles que estão considerados a cabeça de ativistas, alguns que têm formação superior e que está a analisar situações, assuntos de Guiné-Bissau com nível superior, que é um nível que é de simplesmente de bater palmas. Para além daquilo, nunca me estive assim, põe mão na fogo para nenhum ativista, nunca me estive põe mão na fogo. Mas estou a conversar com alguns ativistas que pude falar com essa situação financeira. Se contra PAI já se está paga para não seguintes, para ser do ativista ou para estar fazer vídeo contra um ou outro político, não acreditar como é que gente estava naquela situação em questão. E caía Domingos Simões Pereira e foi pecador que caía durante toda essa vida e foi pecador que chama caía. Primeiro alguém que vai ser do ministro do negócio estrangeiro de um país, de Guiné-Bissau, não no papel de um cargo tão interessante e importante e de ministérios mais pesados que qualquer país está tendo, porque está na papel, está na trata de relações internacionais, está na papel de defesa de interesses de nação fora do país, dentro do país também, porque relações, negócio estrangeiro que significa como só assuntos que têm a ver com ligações estrangeiras, não. E próprio também diplomacia interna também, aquilo tudo e faz parte. Mas há alguém que dá aquela oportunidade na boa vida por ser o ministro de negócios estrangeiros. No mínimo que está exigido, põe alguém que tenha moral e fala assim, não, obrigado. Mas mesmo que o capuri fala assim, não, obrigado, Cabo vai ter no ponto de vou deixar em que se curo, ok? Engolir o cérebro, tô tá chegando a ponto de me sussa nome daquele alguém. Porque é que queria fazer intenções e claras. Põe a União Europeia contra Domingos. Sussa Domingos perante o de aquele guintes. Para aquele guintes acreditar como Domingos Simões Pereira é um mau político. E que é alguém que não vai defender interesses da União Europeia. Se Domingos ser o presidente na Guiné-Bissau, manga de acordos não tem que revistado acordos com os guintes assinam. Então, suma que você via os guintes, os ocidentais, outros árabes, como é que está funciona. Esses órgãos assinam acordo com
conseguir, ela boa cabeça assim na acordo com é que se tem mais um novo governo, um novo presidente, é que se tem um novo regime. Tu vai saber como assim, que regime que não vem se um regime sério e não pedir revisão de que documentos. Então, eles até preferem continuar com esse tipo de regime. Sabia, no final de tudo, eles é que estão nem aí para problemas entre nós. Eles é bem lá só para defender seu interesse. E Caia está a aproveitar esse tipo de encontro para sussa Domingos, para neutralizar Domingos politicamente. Para depois, o que a gente passa é para ter Domingos como um diabo, como alguém que presta para nada, como alguém, um corrupto, porque tem esse caso de 6 bilhões de francos CFA, e tem esse caso de 1 de fevereiro, tem esse caso de 1 de dezembro. Tudo conversa açucarada, manipulada, tudo com intenção de poder sussa Domingos, porque é Sibir como ele que principal concorrente de Umaru Sissoko Embalo. E está já na fácil lavagem cerebral, pelo menos na tenta, fácil lavagem cerebral aqui dentro da União Europeia, de como assim Domingos vem para eleições, Domingo não nega resultado de eleições. Esse é muito triste. Esse que eu caía fazer. Bom, eu não cheguei a fim de mais um vídeo. Não me esqueça de subscrever o canal. Vou partilhar esse vídeo. Vou partilhar todos os outros vídeos que não estou publicando com você. Que Deus abençoe a vós e abençoe a edição.